grande exército em nome de Jesus. Amém. Não, está ruim, a caixa está ruim. E obstáculos, né? Nós vamos ter na vida, né? E logo hoje, o som veio queimar em parte. Faz parte da nossa caminhada em nome de Jesus. Amém? Deus não depende de som para poder comunicar, Deus não depende. Deus depende do coração, né? Com a boca para poder transmitir o que está cheio o coração em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em nome de Jesus. Nós vamos estender as mãos em direção ao trono de Deus em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus para que Deus ele possa abençoá-la nessa noite. Não só nessa noite, mas hoje, pregando a palavra, com certeza será a primeira de milhares em nome de Jesus. Muitas almas, né, vai ser apacentada através da Luciana em nome de Jesus, da família do Nilson que está ali em nome de Jesus. Bem, vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Grande Deus, eterno, soberano Pai. Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Aqui está a tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que é o teu Espírito, ó Deus, é que nos governa. É o teu Espírito, ó Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar e quanto mais pregar como convém, ó Deus. Mas nós lemos na sua palavra que o apóstolo Pedro, um homem matuto, que sabia somente pescar, meu Pai, mas um dia ele foi cheio do teu Espírito, Deus, e ele abriu a boca, Senhor, e naquela primeira pregação, Deus, 3.000 almas se convertem em nome de Jesus. Nessa noite, meu Pai, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor é o mesmo amanhã, em nome de Jesus. Continue, Deus, com a sua obra santificadora, abençoadora, em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, tá? Fica à vontade, em nome de Jesus. Até isso, das novas, fica à vontade, tá? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, meus irmãos queridos. Essa é a primeira vez que eu cheguei aqui e recebi com tanto amor e carinho. Estou muito grata a vocês. Amém. Grata a todos e grata a Deus. Glória a Deus. Dá um som que eu faço a parte. Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia, por favor, em Gênesis 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Posso? Posso ler? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Oh, glórias. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vou repetir essa parte, gente. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, oh Deus poderoso: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, essa é a palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho da vida, um pouquinho de Abraão, da obediência, que é um dos pilares nosso cristão. Nós temos que começar a obedecer a Deus, a escutar a Deus, a ter comunhão com Deus, a escutar aquilo que Deus fala com a gente nos momentos de maiores aflições. Só que infelizmente, tem momentos que Deus fala, Deus manda alguém ousado para poder falar, e nós mesmo assim ignoramos Deus, Mas eu quero retratar aqui agora a obediência de Abraão. Abraão, quando Deus, mesmo à noite, quando Deus chamou ele, a primeira coisa que ele falou: eis-me aqui. Oh, glória! Eu falo, meu Deus, eis-me aqui, meu Senhor. Abraão estava pronto para servir a Deus, ele estava pronto para escutar a Deus. Aleluia. E tem momentos que Deus nos chama, fala ao nosso coração, o Espírito Santo tenta nos tocar. Mas nós, muitas vezes, não falamos, eis aqui. Falamos, espera um pouquinho, Deus, que eu vou resolver um problema ali, e daqui a pouco eu converso com o Senhor. No segundo momento, gente, Deus fala com Abraão. Aqui eu falo do sofrimento de Abraão. Toma seu filho, seu único filho, Isaque. Isaque é o filho da promessa. Abraão teve Isaque com 100 anos de idade. E Sara com 90. E Abraão queria ter um filho. E Deus providenciou isso para ele. Quando Deus falou para Abraão de madrugada: teu único filho Isaque, a quem amas, e baixe a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu fico imaginando, meus irmãos, como que ficou Abraão naquele momento. O meu filho, aquele meu filho amado, a quem eu amo, a quem eu prezo, filho da promessa, e Deus pede o meu filho para que eu possa sacrificar. Holocausto, gente, quer dizer, você pega o animal, sacrifica o animal, deixa ele sangrar. Depois que ele sangra, e por isso que Abraão leva a lenha. Você põe, faz o altar, põe a lenha lá e põe o animal e deixa queimar até as cinzas. Então, pare e pense, meus irmãos, como que ficou a cabeça de Abraão, sabendo que Deus pediu o seu filho em holocausto. Mesmo assim, Abraão em momento algum murmurou. Em momento algum, Abraão questionou. Eu pergunto para vocês,
Quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós reclamamos do agir de Deus. E às vezes o agir de Deus não vem na nossa vida como a gente precisa, como a gente quer, porque às vezes falta obediência, falta parar, falta ter comunhão, falta pensar, Senhor Deus, o Senhor é o Salvador da minha vida, tudo que eu tenho é do Senhor, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Por isso, gente, Abraão não questionou. O que ele fez? Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu único filho, o seu filho amado. Rachou a lenha. Por que ele levou a lenha? Porque Deus falou que ele ia para um lugar onde ele não sabia. E Abraão pensou, se lá não tiver a lenha, eu tenho que levar a lenha. Abraão já foi preparado, gente. Abraão foi decidido a obedecer o que Deus mandou para ele fazer. Para o holocausto. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Numa passagem aqui eu falo com vocês. Abraão viu o monte, aonde tinha que ir. Então disse a seu servo, espere aqui com o jumento. Só que para Abraão chegar ao local que Deus indicou, Deus podia ter falado com ele ali, sacrifica seu filho ali no quintal, ali atrás, ali pertinho. Não, Deus falou para Abraão e dava 3 dias de viagem, gente. Imagina você 3 dias caminhando naquele deserto, pensando, Deus, meu Deus, eu vou ter que sacrificar o meu filho. Imagina, gente, Satanás agindo na mente de Abraão, tentando tirar Abraão da sua decisão, da sua obediência. Imagina Satanás falando, Abraão, ele é o filho da promessa, você vai dar o seu único filho? Você não consegue ter mais filhos? Sara, você não consegue mais prover filho. E Abraão pensando, oh meu Deus, eu sou fiel a Deus, eu sou obediente a Deus, Deus é o meu Deus poderoso. E Abraão, ele não sabia como, mas ele sabia, pela fé dele, que Deus ia intervir na situação dele. Porque Isaac é o filho da promessa. Então Isaac não poderia morrer. Ou então, mesmo se Isaac morresse, Abraão sabia que Deus iria resolver aquela situação. Então, às vezes na nossa vida, nós passamos por várias coisas, mas nunca cremos, não temos fé o suficiente para saber que Deus irá resolver os nossos problemas. Não importa, irmãos, o que você está vivendo agora, aonde você está, qual é a sua situação, se o seu problema é por causa de emprego, se o seu problema é saúde, é problema dentro de casa, é familiar, é o casamento que está destruído, não importa qual é o seu problema. Se você obedece a Deus e crê que Ele é o seu único Salvador e tem fé nele, tenha certeza, irmãos, que Deus ele irá te socorrer. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai te socorrer. Ele vai prover para você a solução daquilo que você precisa. Mas Deus fala, seja obediente. Tenha fé, porque sem fé, meus irmãos, não podemos agradar a Deus. Temos que ter fé. E fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. É você imaginar, oh Deus, resolva essa questão. Às vezes a questão é tão complicada, você fala, não tem ninguém. Tem sim. Tem o Deus que você segue, tem o Deus que você vive por Ele, que é o rei da sua vida, o dono da sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o de amanhã. Então, não importa qual seja o seu problema, creia que Deus está contigo e Ele nunca vai te abandonar. Então, Abraão respondeu para os seus servos. Então disse a seus servos, espera aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmão, vou repetir isso aqui. Então disse a seus servos, espera aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, ele tinha certeza que Deus ia prover para ele. Ele tinha certeza que ele iria retornar com seu filho amado. Era o filho da promessa. Gente, Abraão é um homem
Quem somos nós para ter a fé que Abraão teve? Imagina a situação desse homem, gente, com seu filho, irmãos. E ele, na hora, lá embaixo, ele já estava profetizando. A partir do momento que ele falou com seu servo, voltaremos. Eu poderia falar com seu servo, eu voltarei. Ia deixar o menino lá, porque o menino ia ficar sacrificado. Mas em nenhum momento, ele falou isso. Porque em todos os momentos, mesmo de madrugada, na hora que ele gemia o seu coração de dor, na hora que ele saiu, que ele preparou o jumento, quando ele caminhou os 3 dias, ele tinha certeza que Deus estava com ele, que Deus é com ele, que Deus é poderoso na vida dele. Então, tomou Abraão a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaac. Gente, meus irmãos, ele ainda colocou o menino para carregar a própria lenha, para fazer a fogueira. Colocou a lenha nas costas do menino. E o menino obediente. A Bíblia fala, e os estudiosos falam, que Isaac devia ter mais ou menos na faixa de 3, até mais ou menos 16 anos. Era um rapazinho. Imagina, o menino já estava acostumado a participar com o pai em holocausto. E fica assim, gente, mas meu pai está levando a lenha, está levando o cutelo, está levando tudo, fogo, mas cadê? Aí, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ô, glória, gente! Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seria obra de muito. Ô, glória, Deus é poderoso, ô Senhor Jesus. Meus irmãos, nesse momento, Abraão é o homem da fé. Nesse momento, ele mostrou, ele bradou e ele mostrou para o filho dele que temos que ter fé. A criança é inteligente, mas ele percebeu que Deus estava com ele. Chegaram ao lugar que havia designado, ele edificou Abraão um altar, onde ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão em nenhum momento pensou em desobedecer a Deus. Ele sofreu, ele gemeu como pai. Mas a fidelidade, o amor que ele tinha com nosso Senhor, era muito maior do que o filho. Quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus nos dá uma bênção, seja qualquer que seja a sua bênção que Jesus te promoveu, ame mais ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que qualquer riqueza desse mundo, mais do que qualquer bem material. Não importa, Deus é poderoso. Às vezes nós largamos, começamos começa a trabalhar uma situação melhorzinha, vai lá e deixa de ir na igreja. Aí começa a fazer, tem um carrinho, aí não vou sujar meu carro de poeira não. Aí deixa, para de ir na igreja. A nossa vida é bem complicada. Às vezes aparece, Satanás usa várias vezes um tanto de pessoa para poder nos desviar do nosso caminho, do nosso foco e do nosso objetivo e da nossa obediência a Deus. E eu falo com vocês, irmãos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é o mais importante da sua vida. Não importa quem seja, que seja um amigo, seja o que for, tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te afasta da casa do nosso Senhor Jesus Cristo, mete o pé e joga fora, porque não presta para você, porque nós servimos a Deus e Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Isso serve para várias coisas na nossa vida. Essa passagem de Abraão mostra a fidelidade. E não só a fidelidade, como Deus foi fiel com ele, a obediência, a fé. É aquilo que nós precisamos. São os 3 pilares essenciais na nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. No momento todo, tendo Abraão erguido os olhos, esse aqui é o mais importante. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negastes o seu filho, o teu único filho.
Glória a Deus! Meus irmãos e minhas irmãs, eu falo aqui agora por uma experiência minha mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, quando eu me converti. E eu lembro que o pastor falou assim comigo, o pastor Márcio Valadão, é importante você obedecer a Deus. Não vai ser fácil, a caminhada não é fácil, mas você tenha certeza que você não está sozinho. Você tem um pai que vai cuidar de você. Você tem que desenvolver a fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, por praticar a palavra, por isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso manual da nossa vida. Tudo que nós precisamos está aqui. Qualquer dúvida que você precisa, meus irmãos, você pode procurar aqui. Isso aqui, a Bíblia, é essencial na nossa vida. Mas o que nós fazemos? A gente nem abre a Bíblia, não é verdade? Hoje tem Bíblia no celular, tem Bíblia em qualquer lugar, você vai lá e pega só um versículo e pronto. Nós não estudamos a palavra de Deus. E eu aprendi com a minha vivência mesmo, que é importante você passar por isso. E o mais importante é a obediência. Meu tempo está acabando, mas eu quero contar uma coisa muito importante para vocês, que foi uma experiência que eu tive, que foi a primeira vez que eu obedeci fielmente ao meu Senhor Jesus Cristo. E eu chorava tanto depois, eu chorava, e eu não sabia por quê. E hoje eu estava meditando em casa na palavra, e Deus falou comigo: minha filha, você chorou porque foi a primeira vez que você experimentou a obediência. Foi a primeira vez que Deus falou comigo e eu fui lá e fiz aquilo que Ele falou. Isso já tem 14 anos. E hoje Deus falou comigo. Eu estou falando isso com você porque eu quero que você conte a eles. Eu vou contar bem rápido aqui. Vocês ficarem, vocês entenderem o que é obediência. Eu frequentava um culto na Igreja Batista da Lagoinha, chamava Culto dos Empresários. Era só empresário que ia lá. Eu não era empresária não, mas eu queria ser, então eu ia pela fé, entendeu? Eu já ia profetizando, um dia eu vou ser empresária. Eu fui. Ia sempre. Nesse dia, tinha uma mulher, uma figueira na minha frente. E ela chorava o culto todo. Mas eu estava empolgada no culto lá, então eu perdi o culto segunda-feira. Eu perdi a aula na faculdade, mas não perdi o danado culto da segunda. Tudo bem. Aí Deus falou comigo: vai lá e oferece carona para aquela mulher. Aí, eu sentadinha lá, não conheço aquela mulher, olhei. Aí eu fiquei quietinha, fingi que eu estava escutando. Deus, vai lá e dá carona para aquela mulher. Eu olhei ainda, eu falei assim, gente, eu estou tendo algum problema na minha cabeça? Não tem. Aí na terceira vez ele falou, porque aí cheguei pro meu marido, estava assim, olha assim, Deus falou que é para me levar aquela mulher ali para casa. Ele mandou assim para mim, eu vou lá, deixei minha Bíblia e fui. Cheguei, toquei no ombro dela, oi, graça e paz, irmã. Bem chorosa, estava com um menininho de 2 anos no colo. Peguei assim, Deus falou que é para mim te levar para casa. Ela falou assim para mim, essa mulher é louca, né? Eu falei assim, Deus falou para te levar para casa. Eu falei com ela 3 vezes. Deus falou comigo 3 vezes. Eu precisei esperar Deus falar comigo 3 vezes para que eu tomasse a atitude de levantar a bunda da cadeira e ir lá chamar ela. Era a mesma coisa. Levei para casa. Chegou, ela entrou dentro do carro. Ela falou assim, você tem certeza que você vai me levar? Eu falei assim, tenho. Deus falou que é para me te levar para casa. Ela falou assim, não, mas onde eu moro é muito perigoso, que é isso, que é aquilo. Eu falei assim, não tem problema. Deus falou que é para mim te levar para casa. Aí no meio do caminho, ela falou comigo, eu moro lá na Pedreira Pato Lopes. Eu pensei, ô misericórdia, tá grande, eu vou pela fé. Porque lá você entra, mas você não sabe se você sai, né? E naquela época, Deus me abençoava. Nossa, Deus é maravilhoso na minha vida. E nós estávamos com a bênção de um carro muito bom. Aí fomos, né? Descemos o vidro do carro e fomos. Fui conversando com ela. Você já viu que sou bem conversar? Aí chegou lá em cima, eu peguei e perguntei para ela. Falou, aí, gente, obedecer a Deus é muito bom. Ela virou para mim e falou comigo assim, hoje eu ia me suicidar. Aí eu fiquei paralisada. Eu ia me suicidar.
Eu só não me suicidei hoje, não pulei do viaduto da Lagoinha, porque você me trouxe em casa. Ô, glória, gente, nesse dia eu experimentei a obediência, nesse dia. E eu cheguei em casa e eu chorava, liguei com o patrão do meu esposo, Marconi, e eu chorava, o Espírito Santo ali, eu chorava tanto, porque foi a primeira vez que eu deixei Deus, o Espírito Santo me mover. Então, eu falo com vocês, libere o coração, abre o coração para o nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Vive uma vida abundante de fartura. Não importa o que você esteja fazendo, mas Deus está com você. E uma outra coisa, cuidei dessa mulher. Nossa, Deus fez maravilhas com ela, teve outro bebê dela, construiu o casamento dela, mas eu não fiz nada disso sozinha, porque o exército de Deus, os meus amigos da igreja, todos me ajudaram. E eu ficava assim, como que eu vou fazer? Mas eu fiz pela fé. Eu peguei ela pela fé, eu falei que eu ia ajudar pela fé, e Deus foi lá e providenciou tudo. Então, às vezes, coisas que Deus tem que fazer, nosso Senhor Jesus Cristo tem que fazer na sua vida, é o impossível, é Ele que vai fazer. Mas tem coisas que somos nós que temos que levantar, nós que temos que, não, eu vou fazer, eu vou arrumar um emprego, eu vou ganhar dinheiro, a minha família vai ser toda ungida, nenhum mal vai ter dentro da minha casa, não importa. Faça a sua parte, crê somente em Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai encher todos vocês de unção, vai dar paz, harmonia, felicidade, prosperidade para toda a sua casa. Que essa palavra que eu possa ter usado, que eu possa ter falado, que o Espírito Santo me usou, e eu espero que as bênçãos sejam maravilhosas, grandemente na vida de todos vocês. Não importa como você entrou aqui, o importante é como você vai sair. Você vai sair do nosso Senhor Jesus Cristo, vai sair para ver o Senhor, Deus Todo-Poderoso na glória. Eita glória! Obrigada, irmão. Pode vir, pastor. Jesus abençoe você. Obrigada. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra?